2026 é o ano da coragem, da liderança e da iniciativa. E se você é uma profissional da dança do ventre e começou a cogitar a possibilidade de ter o seu próprio negócio na dança, ou se você é bailarina e nunca exerceu uma atividade remunerada na dança e sente que esse é o momento de dar esse passo, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te dar tudo o que você precisa saber para começar do jeito certo e não cometer deslizes que podem ser fatal e até mesmo te traumatizar em relação à arte. Todo mundo pode dançar, mas empreender definitivamente não é algo para qualquer pessoa. Quando a gente fala em empreender no mercado da dança, piorou, né? É um grupo ainda mais seleto de pessoas que consegue ter o preparo técnico e até mesmo emocional, psicológico para continuar nesse caminho. Então, a primeira coisa que eu queria dizer para você é que se você pretende começar a empreender na dança em 2026, é fundamental que você pare agora de ter uma visão romântica sobre ela, tá? Você precisa entender que você trabalha com o hobby das pessoas, com o momento de lazer das pessoas, mas que tudo o que isso não pode ser na sua vida é um hobby, é um momento de lazer. Pelo contrário, você precisa destruir essa imagem romântica de propósito de vida, de arte pela arte, a dança pela dança, e se eu tiver que mudar a vida de pelo menos uma pessoa, então pra mim já tá bom. Sabe essa conversa? Sabe esse papo de só porque eu faço isso bem, eu faço isso há anos, só porque eu sou uma professora estudada, preparada, viajada, vai ser o suficiente para conseguir tocar o meu negócio. Quando na verdade, todo esse preparo que você teve, técnico, ele meio que é sua obrigação, né? Entende-se que se você quer trabalhar com isso, o preparo técnico você já tem, que é a didática, que é o saber dar aula, tá? Não tô nem falando disso aqui agora, tá? Isso nem entra em questão. Você vai descobrir ao longo do caminho que isso, na verdade, não conta tanto assim quanto você imaginava para sustentar o seu negócio, entende? O currículo, ele é importante até a página 2. Quando você quer transformar isso em um modo de vida, né, sua fonte de renda, porque não a sua principal fonte de renda, há quem comece a empreender na dança aos poucos, sendo algo paralelo, né, a um emprego fixo, a um outro trabalho, uma outra carreira que tenha, mas há quem queira dar all in, né, e viver apenas da dança, como é o meu caso, viu? Apenas a dança, em vários aspectos, em várias vertentes, mas é a única coisa do qual eu faço. Então, há quem queira viver exclusivamente da dança. E vai precisar ter uma visão muito mais macro sobre tudo, tá? Então, o currículo, como eu falei, ele vai até a página 2. Porque para sustentar o negócio, você vai precisar criar outras habilidades, outras competências, né? Outro trato com o público, não mais só como a professora, né? Porque como professora a gente tem algumas habilidades como a didática, o acolhimento, como a interpretação ali do ser humano, né? Como o conhecimento da parte física e técnica da dança. Mas quando você se torna uma empreendedora, uma empresária, uma mulher que toca um negócio, você precisa, de certa forma, ser até mais fria em relação às suas atitudes. Então, quebre essa visão romântica que você tem, de repente, até essa proximidade que hoje você possa ter com as suas alunas, com os seus clientes. Você não vai ter proximidade com as pessoas, não que você não vá ser carinhosa, ser receptiva, ser aberta, acessível. Mas você vai precisar criar, sim, outras condutas que talvez você estranhe, vamos dizer assim. Eu tô querendo te dizer que um negócio exige decisões mais racionais e não emocionais,
tá? Então, a paixão pelo que você faz, e é claro, quem decide trabalhar com dança, claro que ama muito todo esse universo da dança, mas essa paixão te faz, muitas vezes, cobrar pouco, aceitar qualquer tipo de cliente, qualquer tipo de aluno, né? Trabalhar mais, trabalhar demais, ganhar de menos, e não ter habilidade até mesmo de fazer um cálculo simples em relação a isso, tá? E paixão pela dança sem estratégia, ela acaba virando exploração. Nesse caso, uma exploração de você mesma. Porque a dança do ventre, ela é para todas as mulheres? Ela é para todas as mulheres. Como expressão artística, sim, para todas as mulheres. Mas você, como professora, como empreendedora, não significa que você vai atender todo tipo de mulher. E aqui eu já entro na segunda coisa que você precisa ter para empreender, começar a empreender na dança em 2026, que é fundamental. Ter um público muito bem definido. Conheça o seu público. Entenda qual é o tipo de cliente que você tem. Qual é o seu cliente ideal? Vou te dar um exemplo. Se você é uma bailarina super técnica, é uma bailarina que é focada em concursos, em palcos, em apresentações, se essa é toda a sua expertise, talvez você queira um tipo de aluna que queira avançar, que tem esses objetivos de formação, eu costumo dizer que queira avanço, então você vai dar avanço para as pessoas que querem avanço, certo? Mas digamos que no seu contexto, na sua cidade, na sua região, no local onde você vai trabalhar, você não tem esse público ainda. Você vai precisar formar esse público, tá? Trabalhar para despertar esse desejo, pegar uma aluna que é ali do zero e fazê-la entender e querer esse caminho de profissionalização, talvez, você vai ter que construir isso. Mas, enquanto isso, você não tem. Você nem tem ninguém preparado, né? A princípio, talvez com esse desejo, né? Com essa preparação. E aí você tem pessoas comuns que querem a dança como lazer, né? Como uma atividade física. É o mais comum de acontecer, né? E aí você não pode mais ser a professora super técnica, né? Aquela super focada em performance. Não é isso que o teu público quer, pelo menos não naquele momento, tá? Ou, de repente, você tem uma pegada mais holística, mais terapêutica, que é também bem comum entre os profissionais da dança do ventre, né? E aí você vai ter um tipo de público que às vezes não está muito focado em exposição, em apresentações, em palco. O que essas pessoas querem? Né? Como que eu devo me comunicar com essas pessoas? Como eu devo atrair essas pessoas? O que eu tenho que oferecer para que elas entendam que eu sou a profissional certa para conduzi-las? Então saiba o seu público primeiro. Saiba não só aquela demanda existente na sua região, no local que você trabalha, mas também aquele público que você quer atender. Porque a partir do momento que você define o público que você quer, você para de falar para todo mundo. Você para de querer agradar todo mundo. Mas isso, olha, pensa numa armadilha. É essa de querer receber todo tipo de pessoa, com todo tipo de objetivo, e ter a inocência, a ingenuidade de achar que você vai conseguir desempenhar um ótimo trabalho com todas elas. Você não vai. Você não vai. Simplesmente porque a gente não agrada mesmo, né? Aquela história que nem Jesus agradou todo mundo. Por que você acha que você vai conseguir? Mas isso é ótimo, viu? Isso é ótimo. Isso é filtro. Não tem coisa mais gratificante do que encontrar a sua tribo. Encontrar o seu bonde, como eu costumo falar com as minhas alunas. Aquelas pessoas parecidas com você, aquelas pessoas sedentas pelo que você tem a entregar, pelo que você tem a ensinar. Porque é muito desgastante também ficar tentando convencer, né, a aluna de que o caminho A, o caminho B, o caminho C é o melhor para ela, sendo que ela não é exatamente a pessoa ali que vai se conectar, que vai entrar em ressonância ali com toda a atmosfera do seu estúdio, da sua escola, não vai ressoar ali com a sua didática, enfim, com o que você tem a oferecer.
Um público mal definido, além de gerar um desgaste enorme para você, gera também uma frustração entre as alunas, né? Então, vamos pensar assim em um dos critérios como idade, por exemplo, né? Não tem problema nenhum você ter alunas de várias faixas etárias dentro da mesma turma. Pode funcionar? Pode funcionar. Já aconteceu comigo de ter mulheres de 50 anos com aluna de 14 anos e se darem super bem, as mais velhas serem uma espécie de irmãs mais velhas para a novinha trazer aquela, né, aquela coisa boa da juventude, aquela simplicidade para as outras mais velhas que são mais rígidas, mais preocupadas, né, com o que os outros vão falar. Então, é possível haver esse equilíbrio, mas vai te gerar um desgaste enorme, como eu já falei. Né? Você vai ter que equilibrar esses pratinhos para conseguir trazer essa harmonia para o grupo. Então, se você puder selecionar, se você puder fazer essa divisão, todo mundo sai ganhando, sabe? E um outro critério importante também são objetivos. Objetivos e nível de comprometimento. Tem aluna que só quer estar lá por lazer, só para extravasar, só para sair um pouco da rotina, né? E não quer ter um comprometimento muito grande com apresentações, ou até mesmo com frequência, com presença na aula. Então, não é o tipo de aluna que você vai contar para um trabalho de um longo prazo, ou de uma responsabilidade maior, como um evento muito importante, como uma coreografia. Você precisa, entende? Você precisa ter noção também, né, de como que você conduz os objetivos de cada pessoa. Agora, vamos falar de um ponto crucial que vai definir se em 2026 você vai ter um negócio de verdade ou se você vai ter só um hobby muito caro, porque muita gente leva os seus negócios, seus empreendimentos na dança simplesmente como um hobby muito caro, porque não dá atenção para esse fator que é a precificação. Você não pode começar errando nisso, tá? Preço, ele não é o que você acha que tem que ser. Preço não é o que os outros, o concorrente está cobrando, o que outras escolas, outras academias estão cobrando, e não é também aquilo que você acha que o cliente pode pagar. E aí piorou. Não cometa esse erro de precificar baseado no que você acha que o cliente pode ou está disposto a pagar, tá? Então, se você está começando um negócio, você primeiro precisa ter a maturidade de encarar uma boa planilha de Excel, tá? Não é algo que os artistas geralmente gostam, têm mais habilidade, mas você precisa. Não tem essa de não gosto. Você precisa olhar para os números e entender. Como? Vou abrir um estúdio, digamos, em 2026, e aí eu preciso definir qual vai ser o valor da minha mensalidade. O valor da sua mensalidade você vai descobrir sabendo qual é o seu custo fixo mais o seu custo variável. Você vai juntar todas as suas despesas. Dentro desses custos, de preferência, você vai colocar o seu salário também, o seu prolabore, o seu salário de professora, tá? Não é o meu intuito aqui te dar um panorama completo sobre finanças, mas você precisa se incluir também nessas despesas. É por isso que a maioria das professoras que começam a trabalhar por conta própria tem essa sensação, não só de desgaste, mas de que não está entrando dinheiro, não está dando lucro, porque não se colocou nessa conta, tá? Então não erre nisso. Você vai somar tudo isso e vai encontrar o mínimo de alunas que você precisa ter para pagar essa conta, entendeu? O valor da mensalidade você vai definir baseado em quantas alunas você precisa para pagar aquelas contas todas e ainda se pagar, tá? Então, digamos que eu vou definir como R$100 a minha mensalidade aqui, porque é mais ou menos a média do que as pessoas cobram. Mas, quantas alunas você precisa ter a R$100 para conseguir pagar todas as suas despesas? Eu defini que eu preciso ter 30 alunas, digamos. Tá. Então, menos que isso, você já sabe
que você já vai começar no prejuízo. Entende? Então não é da sua cabeça esse número, você precisa ser muito realista. Quando você tem o seu próprio negócio na dança, seja um estúdio, seja um imóvel inteiro, né, ou só uma sala, ou digamos que você vai usar o espaço de outra pessoa, né, mas por conta própria, você vai começar a administrar os seus alunos por conta própria, mas um espaço que não é seu, mas você vai ter algumas despesas. Quando a gente tem esse tipo de responsabilidade, que é diferente de trabalhar para um local, né, trabalhar para uma escola, ter o nome daquela escola, ser representada pelo nome daquela escola, a gente começa a entender de detalhes que antes a gente não via. Então, você começa a saber quanto custa o papel higiênico, quanto custa o desinfetante, quanto que você precisa disso no mês, né? Copinho descartável, o cafezinho das alunas que não pode faltar, não sei aí para você, mas para mim eu não abro mão do cafezinho, não importa quão caro fique o café, aqui nunca vai faltar o café. Então são detalhes e manutenções que vão vindo ao longo do tempo, imprevistos que vão acontecendo, que eles precisam, na verdade, imprevistos que precisam ser previstos, tá? Então não comece o seu negócio achando que é só um espaço e uma caixa de som, e um valor que você tirou da sua cabeça, um valor que todo mundo está cobrando. É bem mais do que isso, ok? Dito isso, o próximo passo é você estabelecer as suas metas financeiras. Isso mesmo, metas financeiras. Tá vendo por que eu falei lá no começo que a gente tem que quebrar essa imagem romântica da dança? Porque você vai ter metas financeiras a cumprir, você vai ter contas a pagar, você vai ter uma outra rotina de trabalho. Então você precisa ir atrás dessas metas financeiras. O que você vai fazer para captar alunas, para reter alunas, para lidar com a rotatividade que é tão inerente da nossa profissão? Tudo isso eu falo com bastante profundidade na minha mentoria chamada Maestria Business, que é a mentoria que eu criei para profissionais da dança do ventre que querem transformar a sua dança, a sua paixão pela dança em um negócio de verdade. E o negócio de verdade é um negócio lucrativo. Senão, como eu já falei, vira só um hobby caro. E não é isso que a gente quer. Então, lá na mentoria, a gente trata de todos esses assuntos. Como eu vou ter metas financeiras, como eu vou atingir essas metas financeiras, como eu vou me posicionar para ser uma profissional valorizada, bem paga, atrair o público certo. Aqui na descrição você vai encontrar o link para conhecer um pouco melhor a mentoria, tá? E tem um formulário de aplicação. Você pode preencher o formulário de aplicação, não é uma matrícula, tá? É só uma aplicação de interesse para eu te conhecer melhor. E aí, se você for selecionada, eu vou entrar em contato para te explicar um pouco melhor como funciona a mentoria, tá bom? E por último, se você quer empreender na dança em 2026, pelo amor de Deus, você não pode negligenciar, que é a sua presença digital. Pelo amor de Deus, nós estamos na era da inteligência artificial, onde tudo está numa velocidade absurda. Portanto, não tem como você não aparecer nas redes sociais, não tem como você não divulgar o seu trabalho. O que eu mais vejo por aí é as pessoas aparecendo, mas aparecendo do jeito errado, principalmente quando começam a trabalhar com a dança. Então é um videozinho jogado ali no Instagram, um feed bagunçado, feio pra caramba, uma falta de preocupação com a qualidade visual. Olha só, você pode não ter o iPhone de última geração. Se você puder investir, né, em aparelhos como iPhone, como equipamentos, um bom notebook, claro que é ótimo, mas não é que você precisa, né? O que eu costumo dizer é que você só precisa ter noção. Se você tiver noção, já é bastante coisa. O que é? Vou gravar? Vou ter uma iluminação adequada, né? Vou ter um ângulo adequado. Vou fazer um post, vou ter uma harmonia ali de cores, de fontes, certo? Coisa assim tão básica, mas que eu vejo profissionais da dança errarem o tempo todo. E você não pode fazer isso. A gente trabalha com beleza, com sofisticação, com arte. A gente trabalha com o sonho das pessoas, né? Todos os seus pontos de contato têm que ter coerência.
tá? Então não dá para você ser linda, maravilhosa no palco, ou você ter um espaço lindo, super aconchegante, e nas redes sociais você mostrar uns vídeos tudo cagado, umas fotos tudo mal feitas, né? Umas alunas assim, tudo ali desconectada, né? Não dá, precisa se preocupar com a qualidade visual das coisas. E você também precisa aparecer, tá? Aqui, ó, do jeito que eu tô aparecendo para você, falando sobre o seu trabalho, explicando o que você faz, tá? Mostrando como é que você faz. Não só lá um vídeo de aula, um vídeo de coreografia. É muito importante, você é a cara do negócio, né? Então, não dá. Não dá para esbarrar na vergonha, não dá para esbarrar no que os outros vão pensar se eu começar a falar que o meu trabalho é isso, aquilo. Não dá mais. Não dá. Você precisa aparecer e você precisa dominar toda vez que você aparecer. Depois não venha reclamar. Se você aparece com uma imagem amadora, depois não venha reclamar que as pessoas reclamam do seu preço, que o mercado não te valoriza. Você precisa ser coerente em tudo. Bom, você já entendeu que empreender na dança é muito mais do que abrir um CNPJ, muito mais do que colocar o seu nome na porta, numa placa, de abrir um Instagram profissional, criar uma logomarca. O buraco é muito mais embaixo, mas eu sinceramente incentivo qualquer pessoa que queira fazer da dança um algo mais. Fazer da dança o seu meio de vida, o seu negócio, a sua fonte de renda. Porque sim, é possível viver da dança, é possível ter um negócio lucrativo. Mas existem algumas regras, algumas premissas que você precisa seguir para não ser só mais uma. Principalmente agora no ano de 2026, onde tudo está tão acelerado, onde está o acesso à informação está tão fácil. Como é que você faz para se destacar no meio de tudo isso? Ok? Se esse vídeo fez sentido para você, se te ajudou, se te encorajou a começar a empreender na dança, me deixa saber, dá um like, se inscreve aqui no canal e fica de olho porque eu tenho muito mais dicas para te passar em relação a isso. Um beijo, até o próximo vídeo.